Pois é, gente, tempos difíceis, o Brasil está atravessando aí uma arrebentação bem difícil, mas parece que os ares estão melhores, os ventos baterão aí de popa e a gente vai conseguir seguir em frente. Mas é imprescindível, nesses momentos principalmente, em que você conscientemente tenha uma gestão financeira e principalmente tributária muito correta. E para isso, é claro, como em todos os níveis profissionais, há de se procurar sempre profissionais da área. E a gente acompanha muito todas as notícias referentes a isso, o que vem pela frente principalmente, e hoje temos o prazer de receber o CEO da Helfenstein Consultoria, o senhor Rony Helfenstein. Rony, um prazer tê-lo aqui conosco. E como eu mencionei aí, é imprescindível sempre em que a gestão que se faça dentro da sua empresa, ela tenha sempre um caráter muito profissional. Exato. E que tenha principalmente o caráter de perenidade, que eu acho, me corrija por favor se eu estiver errado, mas que eu acho que a perenidade da gestão é um dos fatores mais importantes para o sucesso de uma empresa, não é? Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço. Exatamente. Porque a gestão financeira, né, as pessoas pensam que você tem dinheiro no caixa, você está bem financeiramente, né? E não é bem assim. Você tem que sempre ter lá o balanço dos seus custos junto com o planejamento tributário para ter sempre a gestão do dia a dia. Um problema que tem geralmente nas empresas é novembro e dezembro, onde tem o 13º para pagar. Fatídico para todos, Exatamente, exatamente. Então, em setembro, as empresas vinham, nossa, estou lucrando bem, meu caixa tá lotado, né? Mas por quê? Fez a formatação do preço onde tinha que pagar o 13º. Chega agora em novembro, o caixa desce, né? Aí ele fala assim, então não estou lucrando tanto assim como eu esperava, né? Então, sempre é bom ter a gestão financeira de todo o planejamento do ano, né? Perfeito. E essa gestão financeira, gestão tributária também, seria o que seria um termo que vocês sempre usam, a revisão fiscal avançada? Exatamente. O que acontece? Todas as empresas, né, elas pecam porque elas pagam mais. Por que paga mais? Porque elas não querem ter dificuldade com o fisco. Certo. Você não precisa ter dificuldade com o fisco, você não tem que pagar mais para isso, né? Você tem que pagar corretamente. Certo. Então as empresas acabam pagando um pouco a mais por um erro ou por não saber tecnicamente de a carga tributária, né? Acaba pagando erradamente. E a gente sempre fala aqui, né, Glauco, aqui no Brasil os impostos são muito confusos, né? Tem imposto de produto, imposto de trabalho, e essa revisão fiscal, ela ajuda as empresas a entender o que são esses impostos e pagar corretamente. Então. Exatamente. Perfeito. Porque justamente quando o empresário ele vai num contador, a primeira palavra que ele fala, eu quero pagar menos imposto. Né? Começa por aí. Primeira coisa, né? Só que o pagar menos não é pagar corretamente, né? Então eles acabam pagando um pouquinho mais por essa simplicidade. Então, desculpe, só uma coisa muito interessante, eu convido talvez você que esteja nos assistindo aí, o Rony, a Helfenstein Consulting hoje, ela tem um leque bem abrangente, porque a gente está falando em empresas e parece que é aquela empresa de grande porte, não. Vocês fazem um atendimento que ele é bem flexível, exatamente, né? Porque isso daqui é um assunto que não é necessidade, é obrigação de todas as empresas. Exatamente. Então você atende todo o escopo, a pequena, média, média e grande empresa. E isso tem que fazer isso. Né? Exatamente. Porque o planejamento é opção para todas as empresas. Né? Não é porque ela é pequena, porque está no simples, que ela não tem que ter um bom planejamento. Né? Então, eu ajudo até as pequenas empresas. Perfeito. E a gente sempre gosta de falar que, a maioria das vezes, as pessoas, as empresas aqui, os brasileiros, né, procuram quando a bomba estourou. Exatamente. Quando a Receita Federal está batendo na porta, mas, na verdade, a consultoria ela funciona para exatamente prevenir esses problemas aí que quando a bomba já estoura, né? Mas tem várias empresas que a bomba estoura e me procura também, né? Então, a gente vai... Nós vamos fazer todo o trabalho para ajudar elas a resolver esse problema. A parte especificamente da consultoria, porque aqui, por favor, não me leve a mal, mas o tal de você acabar sempre colocando no consulting e tudo mais, pode dar a impressão para uma série de empresas que existe uma distância dela
para chegar à sua empresa. E eu estava lendo até aqui o release da sua empresa, você já está aí, você tem aqui, só você, 15 anos aí como gestor financeiro. Exatamente. E tudo mais. Só para a gente ter um parâmetro, até para aquele que nos vem, o que é necessário? Você está dentro de uma empresa hoje, qual é o primeiro sinal de alerta em que, puxa, eu preciso efetivamente? Porque esses sinais são dados pelo mercado, pela própria empresa. Qual seria, a grosso modo, assim, uma coisa que o empresário, pequeno, médio ou grande, tem que estar atento e já procurar uma consultoria séria? Sempre atento na questão dos tributos, né? Porque tem que pagar em dia, né? Tem datas específicas para o pagamento, né? Não pagou em dia, já tem uma multa muito pesada do governo, quase de 10% a 20%, dependendo do tributo. Então é uma multa forte, né? Que obriga, meio que obriga o empresário a manter em dia, né? Então ficar atento a todos esses calendários, né? De pagamento, questão do 13º agora no final do ano. O 13º é o campeão de audiência, maioria, pode procurar? Maioria. É a maioria. Você já falou com convicção, porque é assim mesmo. Maioria, né? maioria. E tem todo ano, né? E todo ano é recorrente. Todo ano tem recorrente. Se você puder falar pra gente alguns que, junto com o 13º, são aí campeão de audiência, que a maioria das empresas tem problema, que o pessoal de casa provavelmente também vai ter problema, que já adianta aí pro pessoal procurar a sua consultoria? Sim, além do 13º tem o pagamento do imposto mesmo, né? Que muitos empresários deixam 3, 4 meses sem pagar, né? Não faz um planejamento, quando vai ver, estoura, né? Setembro é uma boa data, que é onde o governo ele joga todo o calendário do Simples para todo mundo. Não pagou, ou vai entrar ou vai perder o Simples. Então, a maioria das empresas tem que fazer a regularização. Perfeito. E é importante a gente também entender a diferença do imposto municipal, regional, nacional, ter essa diferenciação para, no final das contas, a gente não pagar pagar novamente eles esse imposto, pagar esse imposto 3 vezes. Né? Bem colocado, é o que realmente acontece. Né? O governo criou as empresas do Simples justamente para simplificar. Certo. Só que essa simplificação não é pagar a mais. Né? Um exemplo claro tem produtos monofásicos como Coca-Cola, cervejas, né? Perfeito. Que já estão tributados até o usuário final. Então as empresas, os vendedores, as revendas não têm que tributar novamente e elas acabam tributando novamente. A maioria das vezes, sério, hein? A grande empresa já está pagando o imposto e às vezes o pequeno empreendedor paga novamente o imposto. Né? Exatamente. Muito importante. Uma coisa também que eu acho absolutamente relevante da gente colocar aqui é que tudo isso, quando eu falo assim, não, porque vamos ser sinceros aqui, não são eles os brasileiros, nós brasileiros temos aquilo, eu faço. Isso aí eu faço, a gente está falando de competência, mas é imprescindível que a empresa tenha uma saúde verificada e tudo mais, para ela inclusive poder ter crédito no mercado e poder pensar em crescer. Não é isso aí? Exatamente. Então, quando se faz um planejamento fiscal, um planejamento tributário, planejamento financeiro e tal, você tem que pensar isso aí, porque talvez seja a solução de continuidade e crescimento da sua empresa. Exatamente. Né? Porque não adianta nada você ter vender bem, né? Só que você não vende com qualidade. Exatamente. Né? Então, tá saindo pelo vender bem dedo, não né? quer dizer que você vai ganhar bem, né? Não tem dúvida. E Rony, aqui rapidamente, como é que você vê, aqui a gente estava falando há pouco, você acompanhou o começo do jornal aqui, nós estamos aí começando, vai ficar efetivamente para o ano que vem, mas uma reforma aí administrativa e também tributária. Como é que você, como especialista, vê aí o nosso futuro, a perspectiva dessas mudanças aí para o ano que vem? É uma discussão muito forte e com os estados, né? Se os estados aderirem à reforma tributária, é bastante interessante. Mas já fazem 15 anos que eu estou no mercado e escuto a mesma coisa, que esse ano vai, esse ano vai. É um terreno espinhoso, para não dizer minado, né? Porque ninguém quer ninguém quer tirar do seu lado. Né? Então, na hora que faz uma reforma tributária, aí fala assim, o Estado tem que abrir mão. O Estado não vai abrir mão. O governo federal também não quer abrir mão. As prefeituras também não querem abrir mão. Então, é muito complicado essa reforma. A gente sempre gosta de trazer aqui empreendedores, o pessoal que gera emprego, e a gente sempre fala a dificuldade desse pessoal de gerar emprego exatamente pela carga tributária. Né? No Brasil tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo e é muito difícil, principalmente para um empreendedor pequeno, né? Compreender esses impostos. E vocês que são uma consultoria
tendem a sempre exemplificar o que pra gente às vezes parece um pouco mais difícil, né? Vocês atendem também os microempresários, os microempresários individuais, esse pessoal que às vezes não entende muito bem o que está pagando. Também atendemos todo esse público que também está começando a empresa, né? E a Health, assim, ela atende assim o segmento total, porque a gente falou aqui especificamente de planejamento e gestão financeira, tributária, mas ela hoje está qualificada para atender o empresário num escopo bem amplo de toda... Exatamente. Certo. Exatamente. E a gente sempre gosta de dar para o nosso público algumas dicas, né? Não, por exemplo, a pessoa que está abrindo um MEI, microempreendedor individual. Quais as dicas que você dá para quem está começando? Sempre, com certeza, a gente não vai dar aqui a receita do bolo, né? Mas apenas uma dica inicial para quem está começando, sempre ficar atento aos impostos, como é que faz? Exatamente. Fique atento, converse bastante com o seu contador, explique o que você vai fazer, né? Porque às vezes o contador, ele por erro do empresário de não explicar exatamente, coloca ele num código errado. Colocou um código errado, você vai pagar mais ou pagar indevidamente os seus impostos. Nossa, Rony, eu achei muito legal, eu te agradeço aqui, vou fazer. Vocês viram que o Douglas acabou de fazer a pergunta para ele e ele, muito corretamente, muito fino da sua parte, falou para você procurar conversar com o seu contador. Mas eu vou fazer uma outra aqui, nós estamos indo para o final da entrevista, mas eu vou fazer uma observação aqui que eu fiz no começo. É imprescindível que você procure profissionais de verdade, empresas sérias. Pesquise também, é um direito e principalmente uma obrigação sua também, pesquise essa empresa a qual você vai levar o seu problema e você vai levar a sua empresa. Então aqui, já correndo o risco de fazer uma propaganda para você aqui, mas é imprescindível que você conheça essa empresa e procure um profissional sério, porque é um investimento, não é custo, né? Exatamente, é um investimento. Não tem custo. Muito porque na minha consultoria nós vamos trazer ganhos para a empresa, né? Não tem dúvida. E tranquilidade. E tranquilidade, exatamente. Né? Porque eu conheço, todos nós aqui conhecemos muita gente que depois que a coisa estourou falou, nossa, mas porque sempre tinha uma certa síndrome de alguns brasileiros que falam assim, não, deixa que eu faço. Não, eu conheço o fulano do ciclano que é parente do papagaio do cunhado da cabeleireira do meu primo, que sabe fazer isso. Que deixa para o último dia, inclusive. Não, deixar para o último dia nem fale. Você deve ver muito isso também, né, Isso é bem interessante que o que você colocou, porque muitos empresários pensam, mas eu conheço, eu já fiz, eu já vi isso, veio, mas não faz na prática. Por quê? Porque eles estão focados no dia a dia do comércio ou da empresa deles, né? Não tem tempo para fazer isso. Então está aqui uma ótima opção para você, a Helfenstein Consulting. Tivemos o prazer hoje de conversar com o senhor Rony Helfenstein, o CEO da Helfenstein Consulting, e esperamos, aqui já estamos conversando com ele, que a gente possa bater outros papos. E uma coisa muito importante, onde o nosso dileto telespectador aqui pode encontrá-lo, onde vocês estão. Vocês atuam aqui no Vale do Paraíba e sul de Minas todo, Exatamente. Né? Nós estamos aqui em São José dos Campos, né? Pode ser por telefone também, o DDD 12, o telefone 2012 5011. 2012 5011. Exatamente. Ou por e-mail, contato@helfstein.com.br. Legal. E você falou que você estava aqui perto da gente aqui? Estou no prédio do lado aqui, no Infinity. Está no prédio Infinity, aqui na Cassiano Ricardo. Vamos dar o endereço também, é Cassiano Ricardo? Na verdade aqui é a Rua dos Piquirões, número 40. Piquirões 40, no Piquirões Jardim Aquários. 40, no Jardim Aquários, aqui vizinho da gente. Qualquer coisa, você não anotou, não conseguiu ver depois a reprise, ou então passa aqui e toma um café com a gente, que a gente leva você até lá, a Helfenstein Com certeza. Rony, eu agradeço demais a sua presença, muito obrigado. Espero realmente que essa seja a primeira de muitos e que a gente possa aí ajudar esses nossos empresários nesse ano que esperamos seja bem melhor para todos nós. Com certeza. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo.